O maior killer do Brasil, Pedro Rodrigues Filho, ou como era conhecido, o Pedrinho Matador, foi executado nesse fim de semana. Na época de seus crimes, Pedrinho tirava a vida daqueles que considerava terem erros imperdoáveis. Na ficha criminal dele constavam 70 homicídios. Entretanto, o próprio contestava dizendo que já tinha tirado mais de 100 vidas. Por uma coincidência do destino ou não, Pedrinho acabou tendo o mesmo fim que suas vítimas, e nesse dia 5 teve sua vida ceifada. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o fim de Pedrinho. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente tem um vídeo de notícias sobre a execução do Pedrinho Matador, que é um vídeo que muita gente estava procurando a gente para ter algum tipo de informação, talvez esperando que a gente tivesse alguma informação além daquelas que estavam sendo divulgadas pela imprensa de uma forma geral, mas a gente teve um contato com o Pedrinho no passado através do programa Cometa Podcast, que foi um programa que foi gravado lá no Estúdios Flows, na época que a gente fazia podcast, eu, o Mascarenhas, e essa ideia até, eu acho que é válido a gente falar como que a gente teve esse contato com o Pedrinho, né? Essa ideia, ela surge de um outro projeto. A gente tinha um projeto de entrevistar pessoas aqui pro Planeta Novo, colocar pessoas que fizeram parte do Brasil Bizarro. O Brasil Bizarro é um quadro nosso que conta histórias do Brasil, de pessoas que tiveram histórias muito bizarras, como a do Pedrinho, ou então de momentos bizarros da nossa história, coisas do tipo. Tanto é que a nossa lista da época de primeiros convidados incluía Pedrinho Matador, Bruna Surfistinha, a gente tentou, na época ela tava grávida, se eu não me engano, e por isso ela não foi, ela até iria depois, né? O Menino do Acre, a gente conversou com ele pra gravar, o Rufino, que é o Peão Imortal, a gente fez um vídeo que tem 1 milhão de views aqui no canal, é um cara que sobreviveu a várias coisas diferentes, né, e realmente parece que ele é imortal. O Rufino e o Pedrinho a gente conseguiu o contato. O Pedrinho foi porque eu tinha feito esse primeiro vídeo, ele tinha comentado, ele já tinha um canal no YouTube, né, onde ele falava sobre os crimes que tinha cometido, mas também falava sobre outras coisas, porque ele tinha mudado de vida, tinha entrado pra igreja, e, inclusive ele tinha feito um vídeo ali no canal dele, onde ele falava sobre a morte do Pedrinho Matador, que aconteceu pra ele antes, lá em 2018, quando ele começou o canal, quando ele começou então a ser o Pedrinho, o ex-matador, ele não queria mais ter esse rótulo, ele queria ser só o Pedrinho, então, né. Então a gente acabou conhecendo ele. O mais doido, acho que talvez o que a galera não saiba, como foi gravado, né? Foi realmente o nosso primeiro podcast, eu e o Máscara. É verdade. A gente não tinha ainda, não sabia direito como que ia funcionar, né? Eu e ele junto. Mas mesmo assim a gente foi lá, gravou. Na hora que ele chegou no local, eu lembro que ficou uma tensão bem grande. Eu lembro que até o segurança do local deu uma desaparecida no momento. Tinha um segurança na casa pra cuidar caso acontecesse qualquer coisa. Aí apareceu o Pedrinho Matador e falou, é demais pra mim. A galera não acreditou, né, que ele ia... A galera não acreditava, ele era quase como se fosse uma lenda, né? Ah, já ouvi esse nome, mas não sei a história direito. Ah, não, ele já matou 100 pessoas. Caraca, então, que doideira, né? Então, a nossa ideia ali era documentar uma história que aconteceu no Brasil e o mais absurdo é que você tinha ele ainda vivo, né? Quando você tem um caso desse, normalmente você fala, tá, e como que foi o fim dele? O fim dele tinha sido cumprir a pena máxima do Brasil é de 30 anos, certo? Então, naquela época era, hoje tá em 40 anos, mas ele foi condenado a 120 anos, cumpriu 30 anos. Quando chegou nos 30 anos, os caras olharam e falaram assim, não dá pra soltar ele ainda, porque ele dava entrevista pra todo mundo, dava entrevista na Globo, na Record, em qualquer lugar, que falou com o Marcelo Rezende, falou com o Fantástico, e na época ele falava, eu mato mesmo, não tenho pena, se a pessoa vem na minha direção, se ela faz algo contra mim, se ela me provoca, eu tiro a vida e eu não tenho remorso. Inclusive tinha uma tatuagem nessa época que dizia, mato por prazer, né? Tudo isso porque desde pequeno ele foi criado, inclusive ele contou isso pra gente lá no podcast, ele foi criado de uma forma onde a morte foi ensinada pra ele que ela era errada, se fosse feita contra pessoas boas. Se fosse feita contra uma pessoa ruim, não era errado. Por quê? Ele contou um caso onde a avó dele, antes mesmo dele nascer, né, tava ali trabalhando na roça e um homem veio pra tentar abusar sexualmente dela. Então a avó dele, com a enxada, tirou a vida do cara. E ela contou isso pra ele. Então o que ele entendeu? Minha avó não é ruim, o cara era ruim, ele tava fazendo algo contra ela. Então ela tirar a vida dele não é um erro. Eu tirar a vida de pessoas ruins não é um erro. Só que esse senso do que era ruim ou não pra ele era muito desbalanceado. Não era só o caso de um cara que tentou abusar sexualmente de uma mulher. Envolvia todo tipo de pessoa. Vou contar, por exemplo, o primeiro caso dele. Quando ele tinha ali só 13 anos, né? Ele começou os seus crimes. O primeiro foi contra um primo e tudo por conta de uma discussão ali pequena, não tinha nada demais, né? E ele simplesmente enfiou o braço do primo num moedor de carne e depois cortou o primo dele num facão. Trabalhava com meu avô. Primeiro crime que eu fiz o quê? Joguei um primo meu, não primo, aquele primo afastado de longe, né? E ele me deu um soco nos olhos por causa de um cavalo, que eu tinha pegado o cavalo dele para dar um rolê, né? E ele, falei, vou matar você. Ele ainda me deu uns pontapés ainda, né? Me deu uns pontapés aí. Foi quando eu peguei ele, que eu trabalhava no Nabi com meu avô também, né? E a cana antigamente era grossa e ficava para passar.
E eu tô pensando que uma pessoa passa que nem a cana, mas não passa. No moinho lá pra moer. Mas eu pensava isso, né? Só passou o braço, né? Aí a máquina entalou, começou a chiar. Aí os capatazes, meu avô, desligaram a máquina lá, né? E foi isso, primeiro crime meu. De Minas Gerais foi isso aí. Quem ajudou ele naquela época a não ter uma punição mais severa nem nada do tipo foi o avô dele. Nessa época era muito difícil, era tudo mais complicado, né? Ele já era menor de idade, o que ia impedir que ele fosse preso. Mas ele podia ir para algum tipo de local de reeducação e tudo mais. E o avô dele, como era um local de interior, conseguiu ali conversar com as autoridades e liberar ele. Então no mesmo dia que ele fez isso, ele já voltou para casa. Aí você para pensar, na cabeça dele não estava errado aqui. Ele achava que estava certo. Quando ele falou dessa história pra gente, ele não contou como se ele tivesse errado. Ele não falou, pô, aqui, olha só, perdi o controle. Não, ele achava assim, ó, se eu fiz algo contra alguém que tá errado, eu não tô errado. Era meio que uma forma de respeito, né? Só que não importa o nível do erro, entendeu? Depois, o pai dele foi demitido da escola que trabalhava porque foi acusado de ter roubado coisas, né, dentro do local. O pai dele não tinha roubado nada. O que ele fez? Ele matou o prefeito da cidade, isso ainda enquanto era menor de idade. E ele também matou o cara que teria roubado, que trabalhava no mesmo local que ele, né? Que fazia o outro turno. E quem teria realmente feito o crime. Então, tirou mais 2 vidas aí. Depois disso, ele não parou, cara. Tem uma história dele que ele teria uma prima, né? E essa prima teria se envolvido com um rapaz naquela época. E o rapaz teria engravidado ela, se eu não me engano. E aí, teria seguido a vida. Ele teria abandonado ela. Maluco aí, um elemento aí, engravidou a minha prima, entendeu? Hoje ela já tá velhinha já. E queimou o chão, deixou ela pançuda e queimou o chão, lá pro Rio de Janeiro, né? E eu, ali com a família dele, trocando ideia com a família dele, né? Uma da família dele falou, foi lá pro Rio de Janeiro. Falei, tem certeza? Tem. Peguei o endereço e fui na bota dele, lá no Rio de Janeiro. A avenida chama Parque Dom Pedro ainda, onde ele estava. No Rio de Janeiro tem uma quebrada que chama Parque Dom Pedro, na Avenida São Francisco. Aí peguei ele dentro de um sítio, na rede, deitado. Teve nem conversa. Nada. Ele me deu bala em mim ainda também. Sério? Meteu, tava armado, meteu bala em mim ainda. Na 44, antigamente. Mas você foi na missão só de pegar ele, pra vingar sua prima. Era muito questão de orgulho também, né? Porque a gente, quando vai vai guerrear com o inimigo, você não pode ir com 2 pensamentos. Será que eu vou? Sim. Eu vou? Não vai não, nem vai mais. Aí tem gente que vai olhar e vai falar assim, pô, o rapaz foi um baita de um cuzão com a menina e tal, e talvez merecesse, não sei o quê. O que também, pela nossa lei, não é assim que funciona. Então, não tá certo, já desde o início. Mas talvez tenha gente que faça esse julgamento ético. Só que, além desse cara, ele também tirou a vida de mais 7 pessoas. Então, tipo, o que essas outras 7 pessoas fizeram pra merecer? Qual foi o erro delas? Foi estar ao lado do cara? Foi estar junto? Então, o Pedrinho, enquanto esteve solto, ele praticou todo tipo de crime. Ele tirava a vida de algumas pessoas que eram consideradas muito ruins, e quando você tinha notícia, você não ficava com raiva dele. Você falava, pô, o cara fez o que tinha que ser feito. Igual o cara que tirou a vida do Jeffrey Dahmer. Pô, o cara fez o que tinha que ser feito. O que mais ele fez, além disso, entendeu? E no caso do Pedrinho, ele foi ensinado desde pequeno que uma coisa que você não podia fazer é roubar alguém, tomar de alguém algo que lhe pertencia, né? Que tinha valor ou não. Aí eu falei pra ele, pô, mas tu acha que tirar algo de valor de alguém é algo muito grave, né? Ele falou, é. Aí eu falei, mas tirar a vida de alguém não é o maior roubo que você pode fazer? E eu lembro que na época ele não me respondeu. Eu falei isso pra ele e ele deu uma desentendida e ele escapou disso. Mas eu queria saber por que ele tinha essa contradição. Ele tinha feito muita coisa ruim. E eu acho que pra tentar justificar aquilo, já que ele começou uma nova vida quando saiu da cadeia e passou a ter uma vida religiosa, né? Eu acho que ele, pra poder explicar o que ele tinha feito, ele culpava algumas vezes o demônio. No nosso podcast ele falou que chegava a pedir força pro demônio pra poder lutar dentro da cadeia. Dentro da cadeia, oficialmente ele cometeu 48 crimes de execução. A gente tá falando de 48 pessoas que ele tirou a vida. Isso num local que tem facções, certo? Se, por exemplo, ele atuar no erro dentro da cadeia e tirar a vida de alguém de uma forma errada, na covardia ou algo do tipo assim, ele vai ser cobrado por uma facção. Então ele passou no total 42 anos na cadeia, isso por conta dos crimes que ele foi cometendo enquanto estava lá dentro também, né? Conseguiu extrapolar os 30 anos, e no fim você vê que ele conseguiu ter uma convivência com todo mundo. Então, de alguma forma,
ele também serviu, pra mim, na minha visão, como um faxineiro da cadeia. Eu acho que ele tirou muita vida de pessoas que ele considerava pessoas que não tinham mais valor, que não davam valor pra sua vida, pessoas que, por exemplo, eram viciados ou algo do tipo assim. Ele tirava a vida dessas pessoas, o que era um favor pra cadeia, já que a cadeia muitas vezes não gostava desses caras. Então, por isso, ele teve essa cobertura pra fazer isso por tanto tempo. Além disso tudo, a história da família dele não é uma história simples. O pai dele, por exemplo, tirou a vida da mãe dele. O pai dele foi preso no mesmo lugar onde ele já estava preso, porque o Pedrinho foi preso quando fez 18 anos. Isso porque ele já tinha muito crime. Então, é só escolher o que queria, né? O motivo pra prender ele. O pai dele também batia na mãe dele enquanto ele tava na barriga da mãe dele, né? Batia. Ele ficou deformado. Ele tinha uma espécie de buraco aqui na cabeça por conta, né? Desses ferimentos que o pai fazia quando ela tava grávida e tudo mais. E o pai dele chegou a cair na mesma cadeia que ele. Ele queria vingar a mãe. Ele tinha dado 20 facadas na mãe dele. Então, ele queria agora dar 21 facadas no pai. Então, ele foi lá, deu as facadas do pai, deu uma facada a mais igual ele queria, arrancou o coração como ele queria, cortou um pedaço e colocou na boca, mastigou, né? E eu acho muito doido, porque ele tinha uma questão diferencial. Ele falava, eu não comi, eu mastiguei e eu cuspi. Então, tipo assim, não era nem o nojo de estar fazendo isso, né? Porque a situação em si, dele já tá matando o pai dele e tudo mais, isso aí qualquer pessoa comum não conseguiria fazer. Já começa aí. Então ignora isso aí porque não vai ter como, não é uma pessoa comum. Não era nem o nojo de estar mastigando aquilo ali. Era tipo assim, o nojo de eu engolir ele. Eu não vou engolir. É meio que... Ele fazia questão de falar, eu não engoli ele. Meio eu cuspi ele. Isso, meio que desrespeitando, tipo... Desrespeitando de novo, tá eu cuspi ele, entendeu? E agora, então, nesse final de semana, de acordo com o depoimento de uma familiar do Pedrinho feito à polícia, né? Por volta das 8h30 da manhã desse domingo, ela viu um carro preto passando na frente da rua onde ela morava. E mais tarde, às 9h50, o Pedrinho estava sentado em uma cadeira em frente da casa dela, quando o mesmo veículo parou na rua e então 2 pessoas armadas desceram do carro. Uma das pessoas era um homem que estava utilizando máscaras e teria dito, não é nada com você não, pega sua filha e entra pra dentro. Então, teria falado isso pra ela e pras pessoas que estavam ao redor ali, né? Não é nada com vocês, é com o Pedrinho. Na sequência, os 2 homens, então, atiraram contra o Pedrinho. Um dos suspeitos, ainda com uma faca de cozinha, perfurou a garganta dele, que já estava caindo no chão. Logo depois de fazer isso, os criminosos voltaram pro carro e fugiram, e uma outra pessoa surgiu no portão da casa gritando que havia chamado a polícia. Segundo o boletim de ocorrência feito pela polícia, os policiais militares foram acionados após serem informados de disparos de armas de fogo na rua José Rodrigues da Costa, lá no bairro Ponte Grande. Então, eles também coletaram as outras informações sobre o carro e tudo mais, o horário que tinha passado, como tinha passado e como tinha acontecido toda a situação. Então, em um outro chamado, já que eles já estavam procurando o carro, a PM foi informada que o veículo teria sido encontrado na estrada da Cruz do Século. Os policiais foram até o local e encontraram o carro abandonado com munição de pistola aparentemente intacta no assoalho. Então, realmente parecia ser o carro utilizado no crime. O celular do Pedrinho então foi coletado pela equipe do setor de homicídio de Mogi das Cruzes e o carro encontrado pela PM junto de um galão de gasolina foram então apreendidos. O tio do Pedrinho, que se chama José de Andrade, estava no local no momento e ele falou que só ouviu os tiros porque ele estava dentro de casa tomando um café. Ele falou que o Pedrinho ia muito naquele local, porque era o local onde os sobrinhos deles sempre iam, né? E ele estava na casa dessa sobrinha. Inclusive, a ideia era que ele ficasse lá para um almoço e ia ser feita uma reunião, uma espécie de reunião no domingo, né? De toda a família por conta da visita do Pedrinho. E antes do almoço acabou acontecendo isso então. O caso foi registrado como um homicídio qualificado e até o momento ninguém foi preso. No último registro feito pelo próprio Pedrinho, que foi publicado no sábado, ele aparece jogando sinuca em um bar com a localização de Mogi das Cruzes. Vai lembrar que o Pedrinho já tinha 68 anos quando isso aconteceu. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado da forma como a gente abordou o tema. Se você curtiu, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para poder receber todos os nossos vídeos aí na sua mão, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis.